Quer saber um pouco mais sobre política? Você quer saber qual que é o papel do prefeito, do vice-prefeito? Quer saber um pouco? Então vem para cá que nós estamos com o nosso vice-prefeito Fabrício de Itaguari. Fabrício, seja bem-vindo. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast IPs e falar que você é muito bem-vindo. Eu que quero agradecer ao senhor, né? Médico, amigo, nessa cidade maravilhosa de Firminópolis, Dr. Leonides Farias. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos trocar 2 dedos de prosa aí com esse grande médico, esse grande amigo. Fabrício, fala pra gente o seguinte. Qual foi sua trajetória? Por que você entrou na vida política e qual foi o maior desafio que você enfrentou? A trajetória da gente, doutor, é assim, é igual a maioria de todos os brasileiros. Eu sou filho de lavrador, né? Filho de lavradora. Meu pai e minha mãe são aposentados, têm um benefício como lavrador, que a gente morou na fazenda, né, das pessoas com todo respeito, como um boia fria, né, que se dizia naquela época. A gente, às vezes, muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas a gente veio de uma família muito humilde. Meu pai e minha mãe, doutor, a gente não tinha nada. E devido a essa trajetória deles, eu sempre tive um sonho igual toda criança às vezes tem, de dar uma condição melhor para um filho, né? De ter uma condição melhor para um pai, para um irmão, para as pessoas em geral. Então a gente teve uma trajetória muito humilde na zona rural. Só para o senhor ter uma ideia, eu sou ainda daquele tempo que andava de carroça. Sou daquele tempo ainda que batia feijão de cambito. E pouca gente sabe o que é andar de carroça, né, Fabrício? Principalmente em Goiânia e em outros estados que não viveram essa parte do interior, né? Essa infância do produtor rural, né? Que muitas das vezes é discriminado. Então, você que às vezes não sabe o que é isso, o que é bater um arroz em banca, né? A gente hoje vem até resgatando isso em Itaguari, que a gente daqui a pouco vai falar. Mas eu vim de uma família muito humilde. Então, o meu maior sonho é do que, pelo menos, ter um curso superior, estudar. Porque eu via a dificuldade do meu pai e da minha mãe. Então, a gente via aquela dificuldade e eu coloquei isso na minha cabeça desde pequeno. Eu assim, quando meu irmão nasceu, eu devia ter 3, 4 anos. Então, a gente era muito humilde financeiramente, para não falar bem pobre. E isso ficou gravado na minha cabeça. Eu tinha 4 aninhos, eu via aquele sofrimento da minha mãe, do meu pai. E eu falava, Jesus, um dia eu vou humildemente vencer na vida e tentar fazer da minha vida um exemplo para as outras pessoas, que independente de quem seja, com estudo, dedicação e principalmente humildade, você pode chegar em qualquer lugar. Com certeza, Fabrício. E conta pra gente, o que te fez entrar na política? Ué, doutor, assim, aí nessa trajetória, né, eu vim aquele sofrimento do meu pai, da minha mãe. Em 88, Itaguari foi municipado, né? E naquela época, o então presidente Fernando Collor de Mello foi lá em Itaguari. Depois pode pesquisar aí, né, nas redes sociais que vocês vão encontrar isso. Em 88, Itaguari foi municipado e o então presidente Fernando Collor de Mello, logo depois, foi em Itaguari. E eu, naquele dia, como você morava na zona rural, eu comecei a vender picolé, né, sem engraxar, tinha uma série de coisas. E naquele dia eu vendi tanto picolé que eu consegui comprar minha primeira bicicleta. Eu falei, rapaz, esse tal de política, então, quer dizer, era bem novinho, tinha, sei lá, 10, 9 anos. E o pessoal faz sacanagem com quem vende picolé, né? Porque eu lembro que na época que eu vendia picolé também, Fabrício. O senhor chegou a vender picolé? Vendi. Só que o que mais que o senhor fez? Vamos lá, vamos mudar um pouco o rumo da conversa. Não, eu vou contar do picolé depois da quando. O que me irritava muito algumas coisas, porque, por exemplo, antigamente criança podia trabalhar, né? Hoje, legalmente, não pode. Eu acho que, por um lado, é uma perda muito grande, né? Porque você aprende... na grade curricular hoje, você não tem educação financeira da forma que deveria ter. Então, quando você compra e vende, você aprende a comercializar, né? E o que mais me enche o saco da época de vender picolé é que tinha uns danados que virava assim... Você tava com o carrinho no sol quente, né? De chinelas, cansado, né? Que você andou o dia inteiro, o cara... Aí você chegava longe, né? Que o cara chegava, ele virava pra você e falava assim, tem picolé de abóbora? É óbvio que não tinha, eu nem sei se hoje, com tanto picolé que eles criaram, se existe o sabor abóbora, mas não tinha, né? Aí você
Aí eles ficavam rindo, então você perdia... Piada, né? Piada. Então Piada. eles faziam esse tipo de piada. De piada, né? Muito sem graça, né? Que eu lembro até hoje. Então o senhor vendia picolé? Sim. E aí, vendi algumas vezes, né? E aí, eu me incomodava bastante. Teve algum fato desse quando você vendia picolé? Teve um fato que foi assim, eu acho que foi até obra de Deus, não sei. Peraí. E aí, os mais velhos, eu peguei, né? Contei pra um cara, cara, fiz isso. Não, é o seguinte, quando alguém te chamar desse jeito, você faz assim, ó. A hora que o cara virar pra você perguntar se tem picolé de abóbora, você fala assim, ó, não sabia que eu ia achar porco no meio do caminho. E eu nunca esqueci dessa, porque era uma forma... da pessoa se defender, né? Era uma defesa que aquele que estava lá há mais tempo me ensinando, né? Contra todas essas pessoas que geralmente às vezes não torce ou não tá nem entendendo que aquilo é o trabalho da pessoa, né? E desmerecendo o sentimento, né? Isso, de quem tá fazendo. Você passou alguma coisa nesse sentido? Eu nesse dia mesmo que o Fernando Collor de Mello teve lá, nessa época, né? Que eu tava vendendo picolé, juntou um pessoal, chupou o picolé, rapaz. Eu lembro disso igual hoje. E depois ele sumiu de mim. Não pagaram? Não pagaram. E aí, rapaz, eu ia levar um prejuízo muito grande. Eu falei, mas Deus sabe o que faz. E vendendo picolé, quando é feio, eu encontrei o pessoal. E segundo eles também, não foi por querer que eles aconteceu isso. Como tinha gente demais, né? Sumiu. Eu não sei se talvez eles depois também bateu a consciência pesada, me achou e me pagou. Então, assim, foi um fato que eu aprendi desde pequeno. Porque as pessoas antigamente, hoje talvez nem tanto, gostavam muito de passar os meninos que vendiam picolé para trás. Chupava 2 picolé, falava que chupava uma série de coisas. Então, eu já levei muito prejuízo com isso. Fabrício, eu consegui perceber uma coisa que mudou muito, né? Eu tô com 40 anos, né? Nessa época eu tinha 8, 10, 11 anos, né? Então, nesses 30 anos para cá, eu achei que tá mudando. Lento, mas tá mudando. Ser honesto no Brasil parece que é motivo de piada, né? Tipo assim, mas eu achei que já melhorou muito nesses 30 anos. Melhorou muito. Porque se você faz correto, você é criticado, né? Fica brincando, parecendo que ser desonesto é algo bonito, né? Parece que... A gente mas já mudou muito nesses 30 anos. Já mudou. Inclusive, daqui a pouco eu acho que a gente vai até entrar nesse sentido para você ver como que anda o nosso país hoje. Hoje o correto no Brasil não é ser honesto, é quase que ser corrupto. Hoje no nosso país, infelizmente. Então isso aconteceu comigo nesse dia. Então eu ganhei um dinheirinho, comprei minha bicicleta, morava com a minha avó, porque meu pai morava na zona rural e eu morava na cidade para estudar. E eu tinha uma coisa, doutor Leonides, e quem está nos ouvindo e nos assistindo, que é o seguinte, até hoje eu estou já com mais de 40 anos, já estou com 48 anos que eu vou fazer em maio agora, e eu tenho uma mania, às vezes, eu não sei, um dia eu fui em algum templo religioso e me falaram isso. A melhor hora de você falar com Jesus Cristo ou com Deus é de madrugada. Então, desde pequenininho, eu acordo ali para as 3, 4 horas e faço uma oração. Às vezes a gente fala isso até rupê, as pessoas pensam, isso é marketing, é coisa que o cara está falando para tentar te engrandecer. Não é. Então, assim, hoje mesmo de madrugada eu acordei e fiz minha oração. Então, assim, eu sou prova viva que Deus existe. Porque um menino com 14 anos que eu tinha, eu consegui comprar minha primeira casa e sendo que eu não tinha nada. A gente morava na terra dos outros e não tinha nada. Você sabe o que é um menino de 14 anos dar conta de comprar a sua primeira casa? Eu comprei minha primeira casa com 14 anos. 14 anos, o senhor falou questão financeira, como aprender a administrar o seu dinheiro. Eu tenho 2 filhos hoje. Hoje eu tenho um com 17 anos já está fazendo medicina. Passou em 3 vestibulares para medicina com 17 anos. O outro está com 15. Então você tem que aprender desde pequeno. Essa outra questão que o senhor falou. Hoje a criança não pode trabalhar. Eu acho que não. A criança tem que trabalhar. A não ser quando estuda em período integral, o dia todo na escola, não tem jeito. Mas a criança tem que trabalhar desde novo. E pai, eu nunca vi, com todo respeito, apesar que aconteceu alguns fatos, né, recentemente, muito, né, de coisa muito ruim para a sociedade, apesar que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas pai ama seu filho, a mãe ama seu filho. Então, assim, pai que é pai mesmo, igual a gente ama seu filho. Então, meu pai, desde pequeno, me ensinou muito isso, trabalhar. Minha avó era tão rígida que eu trabalhava vendendo picolé na parte de tarde, né?
À noitinha eu vendia coxinha, que é a hora que dá fome, vendedor de coxinha no cadeirãozinho, e à noite eu ia estudar. Minha avó, na sexta-feira, ela tinha sempre uma questão comigo. Na sexta-feira você comprava a carne do final de semana. Então eu tinha que, desde pequenininho, lutar. Então, assim, eu peço muito a Deus às pessoas, oro muito, e a gente nunca perde em aprender. É isso que eu vejo hoje. Certo. E aí, qual foi a parte mais difícil que você achou na política? Bom, e aí o que me levou a entrar na política, doutor, e o que eu acho difícil, e vamos começar do o que me motivou a entrar na política, a gente fala tão mal dos políticos, e verdade, eu acredito que hoje 80%, 90% dos nossos políticos, desculpa falar isso, eu acredito que seja até corrupto. É um índice muito alto para o nosso país. Quando você vai na Suécia, o político lá, ele tem que usar o público, escola pública, transporte público. E aqui no Brasil é o contrário, o político ele manda pro privado, ele anda no seu carro importado. Ele passa mal, ele não vai pro SUS. Não vai pro SUS. E já nos países de primeiro mundo, né, eu tenho andado o Brasil todo, né, e visto o sofrimento das pessoas, principalmente a pessoa mais humilde. Agora, só que eu vejo também muitas das vezes, o meu doutor e meu amigo, e você que está nos ouvindo e nos assistindo, eu vejo hoje que também a população, eles não querem agarrar no chifre do boi mesmo, pegar pesado. Você vê hoje, né, com tanto benefício, a pessoa muitas vezes se chama para trabalhar, está à toa e não quer. Ele tem tempo de estudar e não estuda. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei para os meninos aqui dos bastidores, se estão estudando. Porque hoje o que separa a pessoa, o que ele vai ser no futuro, é a educação. Não, e os nossos políticos do futuro são as pessoas de hoje, né? Então, dependendo do jeito que você for agora, vai ser o político. E outra coisa, doutor. Os políticos que estão lá em si mesmo não saíram de outro lugar, não. Eles saíram da nossa sociedade. Só que nós já começamos a colher uma safra melhor. Mesmo, Fábio? Mesmo. Eu tenho aí, né, 3 mandatos de vereador e agora vice-prefeito. Já disputei a eleição para deputado do estado. Os prefeitos, não estou falando mal de nenhum para trás. Essa molecada nova que está chegando aí, está pondo essa galera no bolso. E o que for bom agora, o que vier depois tem que ser melhor. Porque não tem espaço para voltar para o passado, não tem espaço para o que passou. E apesar de tudo, Fabrício, eu também tenho visto essa melhora lenta, mas progressiva. Eu também consigo perceber isso daí. Eu achei que é uma coisa boa que o pessoal está chegando. Mas você não respondeu qual que é a parte mais difícil que você acha da política? A parte mais difícil da política é a parte hoje, com todo respeito, nós às vezes, muitas das vezes, o brasileiro tem. Hoje, foi ótima essa pergunta. Hoje mesmo, o imposto de renda, vamos falar do imposto de renda. Nossa. Hoje mesmo eu fui pagar meu imposto de renda e eu assustei. Você entendeu? Então, eu não sou empresário, não tenho fazenda, eu não tenho isso não. Eu tenho umas casas, né, tenho um carrinho para andar, meu filho faz medicina. Às vezes você pensa que a gente é rico. Não, não sou. Eu sou um menino que, desde pequenininho, eu comprava o lote, construía e alugava. Comprava o lote, construía e alugava. Então, o que acontece? Quando você vai para o nosso país, hoje o nosso país quase que está obrigando você a ser corrupto. Quando você vai, se você for pagar imposto certinho de tudo, eu acho que hoje, vamos pegar um exemplo aqui, doutor. Se o cidadão aí na sua fazenda, um empresário ou que está nos assistindo, se ele tem uma caminhonete, vamos pegar aqui uma caminhonete hoje de 150 mil, 200 mil reais. Aí fala, não, mas é rico. Não, calma aí. Hoje um cara de classe média, eu acredito que tem essa caminhonete. 150, 200 mil. Ou um carro nesse valor. Só o PVA desse carro, só o PVA, 7 mil, mais ou menos. 6 a 7 mil. Mais ou menos 5. 5 a 7. 5 a 7. Vamos pôr 5. 5 mil. O seguro é quase que isso também. Esse carro parado na garagem para ele vai ficar por R$1.000 por mês. Parado, sem pneu, sem combustível, sem nada. Então, peraí, que país é esse, gente? Aí você vai falar, uai, mas você sendo político falando isso, eu falo. Você sabe por quê? Porque eu tenho 3 mandatos, doutor, de vereador. Escuta isso aqui, meninos. 3 mandatos de vereador, vice-prefeito e nunca peguei uma diária. Nunca peguei uma diária. Aí você fala, uai, mas esse cabalquinho tá arrogante. Não, tem jeito. Deixa eu te falar o porquê. O que eu fiz com Deus? Propósito. Se eu agarrar, pegar diária, fazer esquema, eu ando no meu carro. Se ele quebrar uma vez só o fundir o motor, é 20 ou 15 mil ou 10 mil, não sei. Então eu falo, Deus, cuida dos meus trem, que eu vou tentar cuidar o mais
mais correto possível das coisas que é para ser feito. Então, e o que me decepciona na política muitas vezes é isso. A pessoa ganha, eu tenho exemplo de alguns amigos aí, conhecidos, porque amigo não é, amigo meu é minha família, né? O senhor que está aqui me atendendo, me recebendo. Mas eu tenho alguns conhecidos que só de diária, aí tem prefeito aqui já pegou. Ah, mas ele tá interesse de representar o município. Peraí. Prefeito, vereador, deputado, calma. Esse dinheiro pode ser gasto na saúde, a educação. Eu estou muito preocupado com isso aqui, doutor. Ó, celular. Apesar que nós estamos falando por redes sociais. Um menino hoje de 10, 8 anos, ele tem acesso a qualquer conteúdo de internet. Peraí, essas empresas de Instagram... Vou entrar num ponto polêmico. WhatsApp. É tão fácil, na hora que vão cadastrar, é por idade. Então, libera o conteúdo de acordo com a idade do cadastro da pessoa no celular. Mas sabe por que eles não querem isso? Porque isso dá dinheiro. E é muito dinheiro envolvido. E fica caro, às vezes, né? Para ter esse controle perante as empresas. Mas eles são tão ricos que eles querem o quê? Gastar menos e ganhar mais. Amigo Fabrício, vou te fazer uma pergunta agora que acho que todo mundo gostaria de ter esse superpoder, né? Se você pudesse mudar uma coisa hoje na política do Brasil, o que você mudaria? Você fez uma pergunta até difícil de responder. Mas o que eu mudaria hoje nesse país, com certeza, é o rumo, não só uma, mas de duas coisas que estão acontecendo no nosso país. Educação. Investir pesado na educação, mas pesado mesmo. E a segurança. Graças a Deus o estado de Goiás melhorou muito. Mas quando você vai no Rio de Janeiro ou qualquer outra região aí da federação do nosso país, a insegurança é tanto que você fica com medo até de sair. E a educação, nós temos que ajudar essas crianças do futuro. Ontem eu não sou evangélico, mas ontem eu estive na igreja evangélica, ontem à noite, olha o que é Jesus Cristo. Eu nem ia. Uma criança me convidou e eu fui. Porque quando você faz um compromisso com criança, você tem que cumprir. E aí eu fui lá ontem. O que nós temos hoje de conteúdo pornográfico de criança nas redes sociais, o que nós temos de criança que a mãe e o pai saem para trabalhar, com todo respeito, a bandidagem vem e toma conta. Muitas das vezes, ontem eu vi tanta criança chorando na igreja, criança mesmo. Isso me motivou tanto. Para mim, eu nem ia falar esse tema, mas isso tem que ser tratado a sério. O nosso país tem que cuidar das crianças. Claro que tem que cuidar de várias coisas, mas o futuro não é eu, não é o senhor, doutor, é as crianças. Nós tem criança hoje que está aqui nos assistindo, já sofreu abuso sexual, com certeza. Muitas das vezes os pais não escutam o que a criança tem para falar. A escola hoje é quase que válvula de escape. Então nós estamos perdendo nossas crianças. E muitas das vezes por isso aqui, ó. Apesar que você vai estar falando, mas ele está falando isso, está com 2 celulares ali em cima da mesa. Eu tenho para mim trabalhar. Eu falo para minha esposa, isso é muito bom hoje. Tem as IA, tem uma série de coisas que podem nos ajudar muito. Mas se nós não tiver controle dessas redes sociais, se nós não cuidar das nossas crianças, o que será feito de nós no futuro? E Deus, tem que levar Deus para o coração dessas crianças. Os pais têm que cuidar, né? A sociedade, nós como representante público, que hoje sou vice-prefeito, tem que trabalhar noite e dia, porque hoje em dia nós temos uma coisa que fala, quem que é o vice-prefeito da sua cidade? As pessoas nem sabem. Quem é o vice-prefeito daqui? O senhor sabe? Assim. Vamos lá. A maioria, você pergunta à população quem é o vice-prefeito, 70% não sabe. Você sabe por quê? Nós, vice-prefeito, tem que trabalhar, vereador tem que trabalhar, prefeito tem que trabalhar, deputado tem que trabalhar noite e dia, governador, presidente, senador. Então, se nós não trabalhar, eu falo uma coisa para vocês hoje. O trabalhador rural, ele planta, ele luta, e muitas vezes ele não consegue, eu estou falando humilde, não o do agro, né? Ele luta, trabalha, se brincar, ele não tem no final do ano a safra, colhe seu feijãozinho, seu arroz ali, seu milho. Ele não tem 20 mil no final de ano de lucro. E nós, políticos, muitas das vezes, com todo respeito, tem que ter vergonha na cara. Trabalhar para a população. É a primeira coisa que você tem que saber, é que você é funcionário do povo. Então esse país tem que mudar essa mentalidade.
Então, eu acho que eu respondi a pergunta do senhor, doutor. Fabrício, e para a gente finalizar, nós, né, muitas pessoas, né, incluído eu, nós temos sonho de projetos sociais, né? E o senhor desenvolve alguns lá em Itaguari. Fala um pouco desses projetos, fala o que as pessoas poderiam fazer para estar colaborando, aquele que não tem o seu projeto social, que poderia estar contribuindo para o projeto social do senhor. Conta para a gente o que poderia ser ajudado. Foi muito bom o senhor ter tocado nesse assunto, que eu já, né, a gente, graças a Deus, em 2007, eu sempre via falar mal dos políticos. Né, e político não faz nada, ninguém faz nada. E muitas das vezes, doutor, e você que está aí do outro lado, não precisa você fazer muita coisa, mas de pouco a pouco você organiza. Em 2007 eu comecei uma campanha chamada Campanha da Solidariedade, para inteirar 20 anos, né? Agora esse ano, 20ª campanha da solidariedade. Como que funciona isso? Eu compro uma moto com meu dinheiro, Certo. Meu dinheiro, não é dinheiro ganhado, não é nada disso não, meu dinheiro. Sai de casa em casa, de supermercado em supermercado, estabelecimento em estabelecimento, pedindo alimento. A pessoa, se doar 5 quilos de arroz, ganha 5 cupom. Já ganhou moto pessoa de Goianira, de Itaquaral, de Itaberaí, de Itaguaru, eu acho que Itaguaru já ganhou, Taguari. Então, várias cidades já ganhou moto, ao entorno ali. Inclusive, a gente já faz isso. Então, não custa nada você levar 1 quilo de alimento ou uma palavra amiga para alguma pessoa. Sabe, doutor? A gente, igual o senhor é médico, eu sei do trabalho social do senhor também. Mas me explica melhor, que eu não consegui entender. Se o senhor compra uma moto... Eu compro uma moto e aí, em dezembro, eu já faço isso o ano inteiro, mas essa é específica a campanha. Em dezembro, o último final de semana antes do Natal, certo, eu faço sorteio. Como que é isso? Né? Sua pergunta. Eu compro a moto com meu dinheiro e saio pedindo alimento. A pessoa doa 5 quilos de arroz, ele ganha 5 cupom, preenche, coloca numa urna e vai concorrer à moto. Certo, no último final de semana antes do Natal. Quando passa o sorteio, no dia do Natal, um dia ali pro dia 24 de dezembro, a gente tem um cadastro bem grande e conseguimos, não só eu, com toda a comunidade, aí distribuir uma média de 1.000 cestas básicas. Tá, então esse ano deu... Uma média mais ou menos de 1.000 cestas básicas. 1.000? As pessoas, se quiser... 1.000 famílias, né? 1.000 famílias. Se quiser depois, doutor, pode até seguir a gente no Instagram. Depois eu vou pedir os meninos para deixar meu Instagram, viu? Para vocês verem. E não é só isso. A gente hoje em Itaguari tem a horta comunitária, a festa do arroz, que vai ser agora em maio. Certo. Vai ser Rick Renner. O Paraná, da dupla Chico Rei Paraná, vai estar com a gente. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta eu só cruzar o braço. Né? Mas essa daí... Como é que chama novamente o nome dela? A campanha que eu faço é a campanha da solidariedade. Em dezembro. 20 anos. 20 anos. Campanha da solidariedade. E algum empresário que quiser de ajudar com alguma coisa, ajuda com o quê, Fabrício, isso aí? Não, outra coisa, foi muito bom. Até hoje, graças a Deus, a gente nunca pegou dinheiro. Alguns empresários, por exemplo, para entrar nos cartazes, para falar das empresas. Contribui com o alimento também. 5 cestas, outros que têm mais dinheiro dá 10 cestas. Então é cestas básicas, nada de dinheiro. Sucesso, bom demais. Fabrício, muito obrigado. Foi um papo assim, muito agradável, né? A gente já se conhece há algum tempo. Eu acho você uma pessoa muito dinâmica, né? Realmente tenta ajudar as pessoas, né? Eu acho que é o principal que nós devemos fazer isso, né? Ajudar o próximo, né? E principalmente a gente às vezes consegue ajudar sem prejudicar a gente ou ninguém, né? Não sem custar nada, né? Não te custa nada, né? Então eu acho que isso é quase uma obrigação, né? Ajudar uma pessoa sem se prejudicar, e a gente vê você lutando e tentando ajudar o máximo de pessoas, e corpo um lado e corpo o outro. Um exemplo, né, doutor? Hoje em dia a gente tem parceria com vários médicos, cirurgia, né? A gente consegue ressonância, tomografia, né? Devido a essa campanha da solidariedade, a gente tem, humildemente aí, a Casa de Apoio da Solidariedade, que a gente, né, começou. Devido à pandemia, a gente, né, tinha questão física, hoje não, mas a gente consegue cirurgia, consulta, exame. Então o senhor já me ajudou e me ajuda até hoje, né? Aí eu ligo para os médicos e falo, doutor, me ajuda aí, quando pode, às vezes arruma uma cortesia, ou então faz uma consulta mais barata, um parto, uma cirurgia. Por exemplo, hoje o SUS paga bem barato uma cirurgia. Eu tenho alguns médicos que falam, Fabrício, manda lá, vou cobrar só o que o hospital realmente precisa. Então a gente já faz esse trabalho há 20 anos também. Então vamos ser dinâmicos, vamos ajudar as pessoas. Fabrício, meus parabéns. Eu espero que Deus continue te abençoando, entendeu? O podcast está de portas abertas para a gente estar batendo papo. Fica com Deus, um grande abraço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer ao senhor, doutor. Parabéns, né, por essa iniciativa. Parabéns a toda a região aqui de Firminópolis, né, as cidades vizinhas aqui. Obrigado por abrir espaço para esse menino aqui que não tinha um tênis aí para calçar. E hoje, graças a Deus, tem jeito de contribuir com as pessoas. Mas eu agradeço principalmente a Deus e ao senhor nesse momento. Um abraço. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.